Fala pessoal, seguinte, essa aula de hoje é uma aula que me pediram muito no Instagram porque é um tema que não é muito comum de ser falado, de você encontrar aula sobre ele, que é a síndrome do desfiladeiro torácico. E muitas vezes é importante diferenciar essa condição das patologias do ombro aí na prática clínica. Então nessa aula você vai aprender o que é a síndrome do desfiladeiro torácico, como identificar e principalmente quando o seu paciente tiver esse diagnóstico e uma das condutas para o tratamento dele for a fisioterapia, você saber o que você pode realizar, beleza? Então, antes de você assistir a aula lá, já clica aqui no botão de curtir. Se você não gostar da aula depois, você bota aqui, tira o botão de curtir, beleza. E se inscreve aqui no canal para não ficar fora aí de dicas sobre reabilitação do ombro, né? Tá cheio de vídeo aqui sobre isso e com certeza mais pra frente eu vou ter vídeos novos para vocês, tá bom? Então, sem ficar enrolando muito, curte a aula lá e depois no final me conta o que você achou, fechou? Até mais, pessoal. Espero que isso daí possa impactar bastante aí no dia a dia de vocês com seus pacientes. Um tema diferente hoje, hein? Síndrome do desfiladeiro torácico. Um tema bem diferente, bem diferente. Confesso para vocês que eu até estudei um pouquinho para que a gente possa fazer essa live hoje. Defini alguns temas aqui para a gente discutir, alguns pontos importantes aí na reabilitação. Pessoal, seguinte, então vamos começar com um tema que a galera do grupo do Telegram escolheu para a gente discutir, que é síndrome do desfiladeiro torácico, beleza? Então assim, muita gente não deve nem ter ouvido falar o que era isso na graduação, né, na faculdade. Então eu vou começar bem simples mesmo, vou falar um pouquinho sobre a anatomia do desfiladeiro torácico com vocês. E nada melhor do que falar sobre isso com a fotinho, né? Vocês sabem que eu adoro essas fotinhos. Fica bem didático, separei alguns slides aqui pra gente discutir. E aí o desfiladeiro torácico, tá? Nada mais é do que esse espaço que vocês estão vendo aí, na foto, que existe entre a clavícula e a primeira costelas, beleza? Esse espaço é dividido em 3 partes. A primeira parte é o triângulo do músculo escaleno, que vocês podem ver aí, o primeiro quadrado próximo da cervical ali, tá escrito ali, Interscalene Triangle. É o triângulo, o espaço do triângulo entre os escalenos. Esse é o primeiro espaço do que a gente chama de desfiladeiro torácico. O segundo espaço é o espaço costoclavicular. Ou seja, esse segundo quadradinho preto que vocês estão vendo aí, que fica entre a primeira costela e a clavícula, beleza? E o terceiro espaço, do que forma o que a gente chama de desfiladeiro torácico, é o espaço subcoracoide, ou seja, o espaço ali abaixo do coracoide da escápula. Então vocês conseguem ver o processo coracoide ali na escápula aí na frente, e um terceiro quadrado mais perto ali da articulação glenohumeral, que é chamado de espaço subcoracoide. Então esses 3 quadradinhos que vocês estão vendo aí nessa imagem, essa imagem eu tirei de uma revisão, de um artigo, um dos artigos que eu vou mandar para vocês lá no Telegram depois. Esses 3 espaços que vocês podem ver aí, são os espaços que formam o que a gente chama de desfiladeiro torácico, beleza? Esse é o primeiro ponto, para vocês entenderem para onde a gente está indo aí dentro desse processo, para vocês saberem do que eu estou falando. Então, quando eu falo desfiladeiro torácico, eu estou falando do espaço entre essas estruturas aí. E o que seria, então, o que a gente chama de síndrome do desfiladeiro torácico? Síndrome do desfiladeiro torácico acontece quando você tem os sinais clínicos, tá, da compressão de qualquer uma dessas estruturas que vocês podem ver nessa imagem aí. Da compressão de qualquer uma dessas estruturas em algum desses 3 espaços. Seja no espaço entre os escalenos, no espaço costoclavicular ou no espaço subcoracoide. E aí esses sinais clínicos normalmente estão relacionados à compressão do feixe vasculonervoso entre essas estruturas,
tá? Então é comum que você tenha, né, quando o paciente tem esse diagnóstico, a compressão ou do plexo braquial, que vocês podem ver aí ó, em amarelinho os nervos aí, ó, o plexo braquial passa por baixo da clavícula ali, ou a compressão das artérias e veias que passam por esses espaços, que no caso são as artérias e veias subclavicular e artéria e veia axilar. São as duas artérias e duas veias que podem ser comprimidas quando a gente fala de síndrome do desfiladeiro torácico, beleza? Além da compressão do plexo. Então, isso é o que caracteriza a doença, tá? Para quem nunca ouviu falar aí, não sabe o que é. Então, o desfiladeiro torácico é formado por esses três espaços e o paciente tem o que a gente chama de síndrome do desfiladeiro torácico, quando você tem compressão de algumas dessas estruturas abaixo desses espaços. Beleza? Fechado? Tamo vivo? Muito difícil? Uma coisa não muito do nosso dia a dia, né? Não é muito comum a gente atender pacientes que têm essa patologia. Até por isso que eu acho que a galera se interessou bastante no Telegram. E aí eu fui buscar algumas coisas novas aí para mostrar para vocês, anatomia e etc. E também algumas intervenções que a gente pode utilizar, tá? A primeira coisa que vocês têm que saber é qual é a característica dos sintomas dos nossos pacientes nesse caso, beleza? Então, normalmente, os nossos pacientes eles vão desenvolver ou sintomas neurais, quando você tiver associação ali com a compressão do plexo, ou sintomas vasculares, tá? Quando você tiver a compressão do feixe vascular, então artéria ou veia axilar e subclave, beleza? Joelminha, um beijo, espero que você esteja bem aí, não sei se você tá em Manaus, mas em Manaus o negócio tá feio por aí, né? Espero que esteja todo mundo bem aí, sua mãe, todo mundo, tô com saudade, um beijo. Eu vi sua live ontem com a Dani Biasotto. Manda um beijo pra ela quando você falar com ela também, eu vou mandar uma mensagem pra ela depois. E aí, pessoal, dividindo os sintomas entre neural e vascular, os sintomas mais comuns, né, do ponto de vista neural são parestesia, né? O indivíduo sente aquela dormência em todo o membro superior ou em algumas regiões específicas da cervical e do membro superior. Fraqueza muscular associada à compressão neural. Sintomas parecidos com as lesões do plexo. Lembra que a gente discutiu sobre as lesões do plexo? Então, sintomas parecidos com aquelas lesões do plexo que a gente discutiu na live lá do começo, quando a gente começou a falar de ombro. Assim como atrofia muscular. E na presença de dor, o que a gente chama de dor neuropática, né? Que tem relação com um acometimento aí neural, compressão neural. E aí, quando eu digo compressão neural, interpretem sempre como compressão do plexo braquial, beleza? E se o paciente tiver um acometimento vascular, vocês esperam encontrar alterações vasculares, como por exemplo insuficiência vascular, então o paciente pode desenvolver edema na cervical, no membro superior. Quando você observa o membro superior dele, é um membro que é mais pálido, ele não é corado, né? Porque tem pouco fluxo sanguíneo naquela região, porque como você está tendo compressão das artérias e das veias ali no desfiladeiro torácico, ele pode ter diminuição do fluxo sanguíneo naquele membro. E esses sintomas neurais e esses sintomas vasculares, eles podem acontecer relacionado a algumas causas, certo? Então, quando a gente fala de síndrome do desfiladeiro torácico, a primeira coisa que vocês têm que ter em mente é que o paciente pode ter sintomas neurais ou vasculares. Agora, quais são as causas? Causas congênitas. Então, indivíduos que nasceram com alguma alguma anomalia ia ser demais, né? Indivíduos que nasceram com alguma anomalia, como por exemplo, uma variação anatômica da primeira costela. Lembra que o plexo e essas artérias, elas passam ali entre a clavícula e a primeira costela? Então, um indivíduo que tem alguma alteração ali congênita de morfologia mesmo da primeira costela, pode
ter propensão a ter pinçamento dessas estruturas ali abaixo da clavícula, entre a clavícula e a primeira costela, beleza? E existe uma outra tá difícil, hein? Existe uma outra anomalia congênita que é o aparecimento de mais uma costela. Então, uma costela cervical. Então, o paciente pode nascer com uma costela na última vértebra cervical, que também é uma anomalia congênita. Beleza? Tá difícil falar anomalia, hein? Pelo amor de Deus, eu tenho que fazer fono. Certo, pessoal? Então, ó, alterações congênitas podem estar relacionadas aos sintomas. Alterações, né, ou mecanismo de lesão traumático. Então, pacientes que sofreram acidentes, por exemplo, o cara teve uma queda de um telhado e teve fratura da clavícula, ou teve fratura da primeira costela, ou teve alguma fratura no ombro, ele pode começar a desenvolver o pinçamento ali, a restrição nessas estruturas, tá? Seja o do plexo ou das artérias e das veias subclávia e axilar, beleza? Então, traumas, e além disso, em alguns acidentes de carro, por exemplo, o que a gente chama de whiplash, né? Ou lesão por chicote, quando você dá quando o carro bate e você faz aquela flexão cervical muito rápida em alta velocidade. Você pode ter estiramento dessas estruturas que passam ali pelo desfiladeiro torácico, como por exemplo uma lesão ali de estiramento no plexo braquial, ou uma lesão por estiramento aí do feixe vascular das artérias que eu citei anteriormente. Beleza? Então, por enquanto, duas causas: congênitas, traumáticas. E por último, a causa que a gente chama de adquirida. Então, indivíduos podem adquirir esses sintomas de compressão do plexo ou do feixe vascular entre a primeira costela e a clavícula por trabalhos repetitivos com alta carga e com altas repetições do mesmo gesto, principalmente em amplitudes acima de 90 graus. Assim como esses sintomas adquiridos podem estar relacionados a um processo inflamatório, a formação de hemorragia, de edemas, ligados a esses trabalhos aí repetitivos ou até mesmo esportes de alta demanda de carga. Como, por exemplo, um cara que faz levantamento de peso e faz muitos exercícios em overhead. Você também pode ter aí edema, hemorragia por uma má adaptação ao treino. Então esse edema, essa hemorragia pode formar uma fibrose, tudo isso pode estar comprimindo ali os nervos do plexo braquial ou o feixe vascular. Além de algumas hipertrofias musculares. Então você pode ter aí uma hipertrofia do músculo peitoral menor ou dos escalenos, em indivíduos que fazem trabalho de altas repetições e principalmente com muita carga. E essa hipertrofia também pode comprimir o plexo ou o feixe vasculonervoso. Se vocês olharem aquela foto aqui de novo, ó, percebam que as artérias, né, subclávia e axilar, e as veias subclávia e veia axilar, além do plexo braquial, eles passam ali por baixo da clavícula da primeira costelas. E o peitoral menor, ele não tá aí nessa imagem, mas o peitoral menor, ele sai ali da segunda e terceira costelas e ele se insere no processo coracoide. Então ele exatamente não tá nessa imagem para que vocês consigam visualizar o plexo e visualizar as artérias. Então o peitoral menor, ele pode comprimir o plexo ou as artérias no seu trajeto aí anatômico. Beleza? Então eu também posso ter esses sintomas de forma adquirida. Se eu tiver um paciente que tem uma hipertrofia desse músculo ou um processo inflamatório no tendão do peitoral menor ou nesse músculo que possa estar gerando a compressão dessas estruturas. Beleza? Andrade. João, os sintomas podem ter origem de alguma cirurgia torácica também, como a de prótese mamária, por exemplo? Pode. O paciente pode começar a desenvolver o que a gente chama de síndrome do desfiladeiro torácico após procedimentos cirúrgicos. Por duas coisas, ou por uma iatrogenia mesmo, o médico às vezes erra e
acaba pegando algum nervo do plexo ali e gerando uma lesão. Ou pela própria manipulação durante a cirurgia, pode acontecer do cirurgião encostar em algum nervo ali do plexo braquial e causar uma neuropraxia, que era aquela lesão mais simples do plexo braquial, que a gente discutiu na live de plexo braquial. E esses pacientes têm uma chance grande de melhora, de recuperação, porque a neuropraxia é como se você tivesse dado só uma amassadinha no nervo e depois a tendência é que ele se recupere bem. Mas pode acontecer em procedimentos cirúrgicos relacionados a essa área, né, do peitoral, a cervical ou até mesmo do ombro e da escápula. Também pode acontecer por uma iatrogenia, que aí acaba sendo mais o que a gente chama de uma lesão de plexo mesmo, né? Quando o médico, sem querer, por exemplo, secciona algum nervo dentro do procedimento cirúrgico, pode acontecer. Boa pergunta, viu? Ótima pergunta, muito obrigado. Beleza, pessoal? Por que é importante nós sabermos quais são as causas da lesão? Porque a gente vai começar a identificar essas... Logo ali no processo de anamnese, a gente já começa a suspeitar da possibilidade dessas lesões ocorrerem ou não. Então, pela própria história do paciente, você já suspeita se ele pode ter, por exemplo, uma lesão ali, a síndrome do desfiladeiro por conta de uma cirurgia prévia, ou por conta de um trauma, de uma queda, de um acidente, ou quando é uma criança, a possibilidade de que tenham alterações congênitas que estejam levando a esses sintomas. Então, a história do paciente é muito importante, por isso que a gente precisa entender aí das causas das lesões, beleza? Com relação à classificação, a maioria desses sintomas, eles são neurogênicos. Então, 90%, um pouquinho mais de 90% dos pacientes, eles terão sintomas da síndrome do desfiladeiro torácico relacionado a alterações neurológicas, ou seja, um acometimento do plexo. 10% dos pacientes diagnosticados com síndrome do desfiladeiro torácico, eles realmente têm uma alteração vascular relacionado à artéria ou à veia subclávia e axilar, tá? Então a maioria dos pacientes terão sintomas neurogênicos relacionados à compressão do plexo. É muito mais acometida essa estrutura do que as estruturas vasculares dentro da síndrome, beleza? Então quando o paciente tiver o diagnóstico da síndrome associado a sintomas neurais, né, neurogênicos, a gente vai tratar ele como uma lesão de plexo. E a gente vai falar do tratamento daqui a pouco. Agora, quando ele tiver alterações vasculares, esperem que esse paciente tenha inchaço, cianose, edemas. Beleza? Esperem que esse paciente tenha ali aumento do tamanho do membro superior. Certo? E aí, além de saber, né, a história para a gente conseguir classificar de acordo com os sintomas do paciente e do que pode ter causado os sintomas, é importante você diagnosticar o paciente de acordo com fatores de risco, principalmente, tá? Qual seria esse diagnóstico? Esse diagnóstico é totalmente clínico nesses pacientes, totalmente clínico, com a associação de alguns fatores de risco ou com a história do trauma, a história da lesão, tá? Por isso que eu disse que era muito importante vocês saberem quais eram as causas da síndrome do desfiladeiro torácico. E é muito importante que a gente entenda como identificar essa lesão, principalmente como diagnóstico diferencial das patologias do ombro. Então eu sempre digo isso em todos os meus cursos, todas as minhas aulas da faculdade, eu falo isso para todo mundo quando eu vou falar sobre avaliação. O fisioterapeuta, né, na verdade a profissão da fisioterapia, ela está evoluindo demais. E cada dia mais os pacientes têm nos procurado antes de qualquer outro profissional da saúde. Então nós temos ganhado muito espaço no que a gente chama de profissional de primeiro contato. Então a tendência de que os pacientes comecem a nos procurar antes de qualquer outro profissional é muito grande e com o tempo isso vai evoluir, com o tempo isso vai acontecer com mais recorrência,
E, ao mesmo tempo que isso é muito bom porque aumenta o nosso reconhecimento perante a sociedade, não só a sociedade em geral, mas também a sociedade da área da saúde, a sociedade relacionada às especialidades da saúde, em contrapartida, a nossa responsabilidade com esses pacientes também aumenta muito, né? Porque nós precisamos saber avaliar eles muito bem para conseguir identificar lesões graves nesse processo inicial de avaliação e diferenciar a possibilidade de existirem lesões graves comparado com as lesões mais simples, como por exemplo uma tendinite do ombro. Então eu preciso saber diferenciar os sintomas do meu paciente para suspeitar de lesões mais graves, como por exemplo uma fratura ou uma luxação de ombro, ou uma compressão neural do ombro dele muito grave. Então, o diagnóstico da síndrome do desfiladeiro torácico é um dos diagnósticos diferenciais do ombro. Além de você avaliar se tem um acometimento da cervical nas patologias do ombro, de você avaliar se existe a possibilidade de ter uma fratura naquela região ou que seja até mesmo uma lesão mais grave como um câncer. Então todas essas patologias mais graves, elas precisam estar dentro da sua avaliação, por mais que você suspeite que o seu paciente tem uma simples tendinopatia do ombro. Então o diagnóstico diferencial é muito importante para você conseguir descobrir se o seu paciente tem lesões mais graves ou não. E um deles é exatamente descobrir se ele tem o que a gente chama, ou pelo menos você suspeitar, se ele tem o que a gente chama de síndrome do desfiladeiro torácico. Beleza? E além disso, quando você tem o diagnóstico precoce do que a gente chama de síndrome do desfiladeiro torácico, a tendência é que você tenha prevenção de sequelas muito graves. Então, um paciente que tenha, por exemplo, uma compressão do plexo, muito importante, o quanto antes isso for diagnosticado, menos adaptações ruins ele vai ter relacionado a essa patologia. Então, você começando a tratar mais rápido, ele vai ter menos atrofia muscular, automaticamente ele vai desenvolver menor fraqueza muscular, o que diretamente está ligado com a capacidade que ele tem de realizar as funções do dia a dia dele, a capacidade funcional dele do dia a dia. Então, o quanto antes nós conseguirmos diagnosticar essas lesões mais graves, e até mesmo conseguir diferenciá-las de lesões mais simples, que nós vamos conseguir abordar tranquilamente na fisioterapia e não vamos precisar referenciar para outro profissional da saúde, é importante. Porque imagina que eu avalio um paciente com dor no ombro irradiada para o membro superior e eu não identifico que ele tenha, por exemplo, a síndrome do desfiladeiro torácico e acho que ele tem uma simples tendinopatia do ombro. Se eu fiquei tratando ele ali 4, 6 meses, que é o tempo que é o mínimo para você tratar a síndrome do desfiladeiro torácico, pode ser que o seu paciente ele não melhore e vá piorando cada dia mais. E como você comeu bola no processo inicial da avaliação dele, você poderia ter ajudado muito mais ele com intervenções mais específicas voltadas para a síndrome do que intervenções que você fez voltadas para se fosse uma dor no ombro normal. Então é muito importante esse diferencial, esse diagnóstico diferencial e principalmente o diagnóstico precoce desses pacientes. Beleza? Com relação à avaliação, então, como que a gente vai identificar se o nosso paciente tem a possibilidade de ter uma síndrome do desfiladeiro torácico ou não? A primeira coisa é a história, e eu já falei pra vocês quais são as causas mais comuns, por isso que é importante saber disso, porque quando ele contar pra você o que acontece com ele, você já suspeita ou não da possibilidade dele ter essa patologia. O segundo ponto é a inspeção. Então você vai ter que ali, durante a inspeção, se você encontrar alterações na pele desse paciente, na integridade da pele dele, alterações na coloração da pele, comparando o membro sintomático com o membro assintomático, você já pode começar a suspeitar de uma compressão vascular, certo? Relacionado à síndrome do desfiladeiro. A coloração da pele é muito importante. Presença de edema no membro superior contralateral, ou seja, no membro superior sintomático, também é um fator importante. Cianose, né, que é você observar aquele membro mais roxo, com menos
vascularização também é um fator que pode indicar compressão vascular, além da palidez daquele membro, um membro não muito corado, muito branco, certo? E quando a gente fala de identificação de compressão neural, você pode ter alteração de trofismo muscular, então o paciente tem atrofia no membro sintomático comparado com o outro. Suspeitem de uma compressão neural com um déficit motor, e aí é importante também, associado a essa inspeção de diminuição de trofismo, você avaliar a capacidade muscular daquele grupo muscular que você observou que está hipotrofiado. E além disso, a avaliação da sensibilidade, né? Você, com o estesiômetro, que são aqueles filamentos coloridinhos que a gente usa lá na faculdade, você avalia se o paciente tem sensibilidade preservada. Beleza? E além da inspeção, é importante que vocês utilizem também testes especiais. Existem testes especiais, sim, para síndrome do desfiladeiro torácico. Beleza? Quais são esses testes? Testes isolados, assim como qualquer outra patologia do ombro, eles não são interessantes para esses pacientes. Então já existem trabalhos demonstrando que quando você utiliza os testes para o desfiladeiro torácico, esses testes isoladamente não têm um bom nível de especificidade. Para quem não sabe o que é isso, especificidade é a capacidade que um teste tem de excluir outras lesões para que você suspeite daquela em que você está com o objetivo de identificar. Então, o que seria um teste específico para a síndrome do desfiladeiro torácico? Um teste especial que excluísse a possibilidade, por exemplo, de uma tendinopatia ou de uma lesão mais simples do ombro e incluísse que realmente aquele paciente tem alterações relacionadas ao feixe vasculonervoso que passa entre a clavícula e a primeira costela, que é o espaço que a gente chama de desfiladeiro torácico, certo? Então assim, quando você olha os testes para desfiladeiro que estão descritos na literatura e você utiliza só um deles, esses testes não são muito bons para acurácia, para diagnóstico. Mas você pode utilizar um cluster, certo? Que é uma combinação de testes que faz com que quando você tenha estes testes positivos todos juntos, você tenha uma especificidade maior para aquela determinada doença. E aí o cluster mais conhecido para a síndrome do desfiladeiro torácico é você combinar o teste de Addison com o teste de Ross, tá? Então, ó, como que a gente faz esses testes? Então, na avaliação, além de tudo que eu falei da inspeção, é importante vocês realizarem esses testes, ó. Esse primeiro teste aí é chamado teste de Addison. Então, o paciente fica com o ombro em abdução ali em torno de 15 graus a 30 graus e você pede para ele estender a cervical e inclinar para o lado que você está testando. Então, no caso aí que vocês estão vendo na foto, a moça ia estender a cervical e inclinar para o lado direito dela, enquanto o examinador mantém o braço dela, o cotovelo dela estendido e o braço dela abduzido em torno de 15 a 30 graus. E aí ele tem que palpar a artéria radial dessa paciente. Se durante 1 minuto, ela vai ficar durante 1 minuto nessa posição. Se durante 1 minuto o examinador perceber que o pulso da artéria radial diminuiu significativamente comparado com o membro contralateral, esse teste é positivo. Beleza? Mas é o que eu disse para vocês, esse teste isolado, ele não tem um nível de especificidade muito alta. Se você tiver esse teste positivo e esse outro teste aqui positivo, que é chamado de teste de Ross, o paciente fica ali com a abdução de 90 graus e fica abrindo e fechando a mão, certo? Durante 1 minuto, pode até ser até 2 minutos. Se ele ficar nessa posição aí durante 1 a 2 minutos, abrindo e fechando a mão, e ele tiver o aparecimento dos sintomas que ele refere no membro superior, sejam os sintomas relacionados a parestesia ou dor, tem que estar relacionado com o sintoma do dia a dia dele, o teste é positivo.
Quando você tem esses dois testes positivos combinados, você tem um nível de especificidade de mais de 82% para a síndrome do desfiladeiro torácico. Então são dois testes importantes de serem utilizados nesse tipo de paciente, para você utilizar como diagnóstico diferencial nas lesões de ombro. Então o paciente que tem lá dor no ombro, chegou para você com dor no ombro, sentindo dor em parestesia, dor neural, e uma dor que não melhora com quase nada e piora com movimentos acima da cabeça, vocês têm que suspeitar da possibilidade dele ter uma síndrome do desfiladeiro torácico. E aí como que a gente exclui essa possibilidade? Se o teste de Addison e o teste de Ross forem negativos. Aí você pode ficar mais tranquilo que não tem uma grande chance desse paciente ter essa síndrome. E aí pode ser simplesmente mesmo uma tensão muscular causando essa parestesia ou outra lesão que não seja a síndrome do desfiladeiro torácico causando a parestesia. Beleza? Além dos testes provocativos, é importante, como eu disse para vocês, a inspeção, os testes de sensibilidade, os testes de motores. Boa, Edu. Ó, se vocês olharem no livro do... Eu ia entrar na outra explicação aqui, mas vou responder sua pergunta agora. Se vocês olharem o livro do Cook, que é o livro onde eu tirei essas duas imagens do teste, esse cluster aí que o Eduardo comentou e o que o Léo tá comentando aqui, ó, qual que eu considero o melhor cluster para desfiladeiro torácico, no livro do Cook, ele coloca o cluster do Gilliards, né? Eu não sei falar direito o nome do autor, mas é o Gilliards, escreve Gilliards, o Gilliards, parecido com o seu nome, o Gilliard. E aí ele coloca esses testes aí que o Eduardo citou, ó, o teste de Addison, o teste de Ross, o teste do sinal do Tinel e o teste de hiperabdução. Então, o sinal Tinel você faz a compressão ali no desfiladeiro, o teste de hiperabdução você faz a abdução com o paciente e também avalia o pulso, e o teste de Addison e o de Ross foram os que eu mostrei. Ele coloca esses 4 testes como um cluster interessante para você fazer como diagnóstico diferencial de síndrome do desfiladeiro. Só que o livro do Cook é de 2013 e eu dei uma pesquisada antes da gente entrar aqui na live e eu inclusive é um dos papers que eu vou mandar para vocês no Telegram. Eu encontrei algumas revisões que fizeram a avaliação da acurácia desses testes e uma outra revisão que fez um apanhado geral da literatura sobre diagnóstico, etc. E aí eles não utilizam mais o teste de hiperabdução, o teste do sinal do Tinel, que o Cook coloca no livro dele. Então eu, até para ficar mais rápido aqui na live, porque a gente não tem muito tempo, e como a literatura já não está embasando tanto, eu preferi mostrar só o Addison e o Ross. E pelo que a literatura tem mostrado, depois se vocês quiserem dar uma olhadinha melhor nesses artigos, lá no Telegram eu vou mandar, não tem necessidade de vocês fazerem todos esses aí. O de hiperabdução, de sinal do Tinel. Se você fizer o Addison e o Ross, você já alcança um nível de especificidade bem alto, mais de 80 e poucos por cento. Acho que era 82%, até anotei aqui. 82%. Então, são dois testes que talvez já supram a falta dos outros, entendeu? Já supram a necessidade de você não realizar os outros, na verdade. Então, Léo, eu ficaria com esses dois aí. Parece que a literatura tem pegado mais em cima deles. Apesar de que os outros também podem servir. Beleza? Vamos lá. Exames complementares também podem ser utilizados, tá? Como a pressão arterial. Então, um paciente... Nada, tamo junto, Leozão. Prazer ter você aqui. Obrigado, Edu. Depois eu mando pra vocês lá no Telegram os artigos. Aí vocês dão uma olhada aí e vê o que vocês acham. Exames complementares também são importantes. Um paciente que tem a compressão, por exemplo, do feixe vascular na síndrome do desfiladeiro, ele pode ter uma alteração de 20 milímetros de mercúrio na pressão arterial. Então, se você estiver suspeitando muito de uma compressão aí vascular do desfiladeiro, você pode comparar a pressão arterial do membro sintomático com o membro assintomático, certo?
desse paciente, você pode ter uma alteração da pressão aí em torno de 20 milímetros de mercúrio. É uma das formas de também você avaliar a possibilidade de uma compressão vascular. Por que eu bato tanto na compressão vascular? Porque quando o paciente tem alterações vasculares relacionadas à síndrome, por exemplo, uma alteração congênita ou uma variação anatômica que comprime as artérias que eu citei no começo da live, o tratamento conservador ele não é muito bom. A gente consegue alcançar resultados muito legais nas dores neurogênicas, nas dores relacionadas à compressão do plexo, mas as dores vasculares, as alterações vasculares, o tratamento conservador não tem bons resultados. Normalmente o paciente vai até para a cirurgia logo de cara. Então é importante tentar fazer esse diferencial também. E Edu, é isso aí. Com relação aos testes, como qualquer outro teste especial, a literatura tem batido bastante nesses testes. Então a história é importante e fatores de risco que possam estar envolvidos, né, como eu falei no começo, são muito mais importantes do que os próprios testes. Essa é a ideia. É isso aí. A probabilidade de você fazer um diagnóstico assertivo é muito ruim. Por isso que eles usam bastante exames complementares, como por exemplo a eletroneuromiografia, para avaliar os nervos, né, do plexo, se você tem o caminho livre, se ele está trabalhando bem, se não tem nenhuma compressão. Exames de imagem para você avaliar as anomalias anatômicas. Consegui falar anomalias logo de cara. Agora eu deitei, hein? Tive que falar 5 vezes para falar anomalia. E quando você suspeita de uma compressão vascular, arteriografia. Então os exames que avaliam a integridade, né, arterial ou venosa também são interessantes. Lembrando que esses pacientes que têm alterações vasculares, normalmente a cirurgia vai ser a melhor escolha para eles. Com relação ao tratamento, então, pacientes que serão expostos ao tratamento conservador, pacientes que tenham os sintomas neurogênicos que estejam relacionados à compressão do plexo, beleza? Eles tendem a ter uma capacidade maior de evoluir com o tratamento conservador e não precisar evoluir para a cirurgia do que os que têm compressão vascular. Só que, assim como a patologia tem múltiplas etiologias, tem várias coisas que podem levar à síndrome do desfiladeiro, o tratamento também tem que ser multidisciplinar. Então, muitas vezes o tratamento é fisioterapia, mais associação com medicamentos para manejo da dor, medicamentos vasculares, em alguns casos que você tenha compressões vasculares não tão importantes assim, e até mesmo a possibilidade da cirurgia numa falha do tratamento conservador, mesmo que seja para essas dores neurogênicas que a gente consegue trabalhar um pouquinho mais, tá? Para vocês terem noção, ó, trouxe aqui uma tabela de um dos artigos que eu encontrei, das principais anomalias que causam a compressão, né, que causam a síndrome do desfiladeiro. 70% das síndromes, né, dos sintomas, eles são causadas por tecido mole. E isso é bom, porque a gente, como por exemplo, variação na inserção dos escalenos, variação na hipertrofia dos escalenos, alguma alteração anatômica relacionada aos ligamentos ali do ombro, né, da região entre a clavícula e a primeira costelas, e outros tecidos moles, como por exemplo a aparência de tumores, que aí realmente a gente não tem muito o que fazer, é uma bandeira vermelha, é um red flag. E 30% são causadas por anomalias ósseas. Então, na maioria dos casos, como você tem uma relação grande com o tecido mole, algumas abordagens que nós temos na fisioterapia podem ajudar estes pacientes. O que se tem na literatura hoje com relação ao tratamento, tá? Então, como eu disse para vocês, se for uma compressão vascular muito importante, cirurgia logo de cara, eles fazem a descompressão do escaleno, entre os escalenos, se a compressão for ali, ou a retirada ali, uma dissecção na primeira costela, tá? No segundo momento, com relação ao tratamento conservador nas lesões neurogênicas, né, nas lesões mais relacionadas ao plexo,
nós temos que realizar o tratamento de no mínimo 6 meses para dizer se esse tratamento foi efetivo ou não. Então você só pode dizer que você falhou depois de 6 meses de tratamento com esse paciente. Isso é muito importante. A partir do momento que você teve o diagnóstico dessa síndrome com o seu paciente, é muito importante que você deixe isso claro para ele, que você deixe claro que o tratamento vai ser um tratamento longo, de pelo menos meio ano aí, de 4 a 6 meses é o que a literatura traz. E o que tem que englobar essa nossa abordagem, tá? Educação do paciente. Educação que eu digo não é educação em dor agora nesse momento, é educação com relação a controle de carga, se a síndrome for, por exemplo, adquirida por excesso de sobrecarga em atividades overhead, então um ajuste de carga de treinamento em alguns casos quando é um atleta, ajuste de carga de trabalho, técnicas de relaxamento, você ensinar o paciente em alguns momentos que ele esteja com sintomas exacerbados, como que ele pode lidar com esses sintomas, com técnicas de liberação miofascial, de relaxamento, técnicas analgésicas, às vezes uma compressa de água quente, alguma coisa assim, está relacionada à educação. Mecânicas do movimento, né? Então você talvez educá-lo a realizar o movimento de uma determinada forma em que naquele momento talvez não gere tantos sintomas para ele, isso já vai dar um conforto para o seu paciente. À medida que você vai trabalhando outras variáveis, como por exemplo força muscular, mobilidade articular, certo? Que são também 2 pontos importantes no tratamento. Os trabalhos trazem que a mobilidade da clavícula e da escápula podem ser importantes, já que a compressão desses nervos, né? E de novo, lembra, eu tô falando da dor neurogênica, tá? Já que a compressão desses nervos normalmente vai acontecer abaixo da primeira clavícula ou ali abaixo da escápula, abaixo do coracoide, próximo da escápula, então mobilidade e estabilidade desses ossos é interessante serem trabalhados. Então exercícios de fortalecimento dos músculos escapulares, que a gente já falou bastante nas aulas de anatomia e biomecânica, nas aulas de instabilidade de ombro, de lesões de manguito rotador do ombro. Os músculos funcionais, então se o paciente sente dor para fazer elevação, prepará-lo para esse movimento, então deltoide, supra, além dos músculos estabilizadores do ombro, né, manguito, cabeça longa do bíceps, são músculos importantes de serem trabalhados também. Mas mais importante do que tudo isso é ajustar essa educação do paciente e os trabalhos aí da fisioterapia relacionados à função dele, ao retorno funcional dele. Então, eu trabalho com o braço assim, beleza, eu tenho que preparar esse paciente para ficar aqui. Eu trabalho mexendo no computador todo dia, então eu tenho que preparar o ombro dele para suportar bem essa posição mais abaixo, e etc. Então, deixar esse trabalho bem específico para a função do paciente. Eu sempre falo isso para vocês dentro das avaliações, dentro das nossas abordagens, né? E, além disso, trabalhos de liberação miofascial, como dos músculos escalenos, peitoral menor e do peitoral, são interessantes porque são músculos que podem estar associados à compressão neural, principalmente se eles estiverem sobrecarregados, muito tensos, às vezes com presença de edema, processo inflamatório, hemorragia, eles podem comprimir esse feixe vasculonervoso, principalmente o feixe nervoso ali do plexo braquial. Então, intervenções diretas para esses músculos são interessantes, de liberação miofascial, de relaxamento muscular, além de mobilidade da clavícula, talvez ajuste ali de algum tecido mole. A galera da osteopatia trabalha muito nessas síndromes com técnicas de mobilização, né, de manipulação. Então, eu tenho pouca experiência na osteopatia, mas o que eu posso dizer para vocês é que técnicas de mobilidade, técnicas de relaxamento muscular são interessantes nesses pacientes. E por último, se o seu paciente falhar com essas abordagens que eu citei para vocês, com essa linha de raciocínio, ele evolui para a cirurgia sim. Então se o tratamento conservador falhar em 6 meses, se não melhorar sintomas, não melhorar a função em 6 meses, o paciente evolui para a cirurgia. Tem um trabalho legal que eu vou passar para vocês no Telegram, e esse trabalho fez um algoritmo muito interessante. Os pacientes que não evoluíam com seus sintomas, eles iam para a cirurgia. E no final, o resultado desses trabalhos encontrou que em 90% dos pacientes melhoraram.
só 10% não tiveram melhora da catastrofização da dor, ou seja, do medo ali relacionado aos sintomas dele, do medo de se movimentar no dia a dia, então eles melhoraram, estavam mais ativos, com melhora no Quick Dash, que é um questionário de atividades funcionais, ou seja, você influenciou diretamente na função daquele paciente, e melhora significativa também da dor. Então, se você seguir esse algoritmo aí do tratamento que eu passei para vocês, associado a uma falha em 6 meses, por mais que o paciente tenha falhado no tratamento conservador, quando você faz o tratamento conservador de 6 meses e ele vai para a cirurgia, 90% deles melhoram. Catastrofização da dor, ou seja, sintomas relacionados à dor, função e o próprio sintoma da dor especificamente. Então, seguir essa linha aí que eu passei para vocês de raciocínio, desde a avaliação até o tratamento, é uma forma muito efetiva hoje de se tratar a síndrome do desfiladeiro quando os sintomas são neurogênicos. Quando os sintomas são vasculares, a tendência é que a cirurgia seja a melhor escolha mesmo para esses pacientes. Beleza? Deixa eu ver umas perguntas de vocês aqui, eu não respondi antes porque eu queria fechar o raciocínio. A Cecília perguntou se o paciente vem até nós e a gente diagnostica, né, a síndrome do desfiladeiro. É importante encaminhar direto para o médico? Então, assim, no caso de um acometimento vascular, sim. Talvez você tenha que encaminhar ele para um neurocirurgião ou para um cirurgião específico aí de ombro. As duas especialidades podem fazer essa cirurgia. Normalmente um vascular ou um neurocirurgião ou um cirurgião de ombro. Normalmente quem faz é o vascular e o neurocirurgião. Mas nesse caso seria interessante. Agora, um paciente que você observa que tem os sintomas neurogênicos somente, se ele tiver altos níveis de dor e você achar que você não vai conseguir lidar com isso sozinho, talvez valha a pena você referenciar ele para um médico especialista em dor, que talvez vai receitar alguns medicamentos que vão ajudar no controle dessas dores neurogênicas, que muitas vezes podem ser dores muito exacerbadas e que alguns recursos que a gente tem na fisioterapia são limitados. Mas a ideia do pensamento é esse, tentar diferenciar essa lesão de outras lesões mais simples do ombro, isso é importante na nossa avaliação. Alterações posturais na cervical ou ombros podem desenvolver síndrome do desfiladeiro torácico? Débora, eu não encontrei nada na literatura que correlacionasse com alteração postural. Por exemplo, se meu ombro é mais protruso ou se a minha cervical é mais anteriorizada. Não encontrei nada na literatura que correlacionasse o aparecimento dos sintomas com essas alterações mais estruturais de postura. E sim alterações estruturais relacionadas à anatomia do paciente mesmo, tá? Ou hábitos do dia a dia dele. Então, postura estática, não acredito que tanto, porque a literatura não nos mostra isso. Mas sim, se você pensar em postura dinâmica, como ele realiza os movimentos e tal, até é interessante a gente trabalhar na forma de educação, como eu disse para vocês aí na abordagem da fisioterapia, tá? E esses pacientes podem ter sintomas bem incapacitantes, sintomas motores, por exemplo, de compressão do plexo, que levam a atrofia, fraquezas musculares extensas, e isso automaticamente vai influenciar diretamente aí na funcionalidade do dia a dia dele. Então, pode sim levar a incapacidades muito grandes. E quando a gente não for capaz de resolver isso em 6 meses, a melhor coisa que pode ser feita para esse paciente é a cirurgia mesmo de descompressão. E aí depois, lógico, a fisioterapia também vai ser muito importante para ele. Porque nessas cirurgias, por mais que o médico descomprima o nervo ou o feixe vascular, ele sempre vai encostar um pouquinho no nervo, vai causar uma neuropraxia. E o nosso objetivo no processo de reabilitação da cirurgia vai ser devolver as capacidades funcionais desse paciente, já que agora não tem mais nada lá comprimindo esse canal neural. Então agora ele já tem um fluxo normal ali de passagem pelo nervo, você já vai conseguir recuperar a capacidade motora dele, se ele não tiver déficits há muito tempo, né? Uma atrofia muscular prolongada, você vai ter muito mais trabalho para lidar com esse paciente. Beleza, pessoal?